Vamos dividir a tela. Então, vamos dar continuidade àquilo que a gente estava falando ontem do controle de qualidade, né? Então, a gente viu mais ou menos os conceitos básicos do controle da qualidade, né? Como surgiu, como evoluiu e por que se tornou tão importante, né? Então, dando continuidade, hoje vamos falar sobre a parte de controle de processo, né? Então, vamos ver o que seria processo, né? E o que vem então a ser o controle de processo, que é uma das partes principais hoje quando a gente fala de qualidade total em toda empresa. Tá? Então, o processo é uma série de tarefas, logicamente, interrelacionadas, e, quando executadas, produzem resultados explícitos, né? Ou seja, um conjunto de ações que vai se tomando, né, para que um determinado produto seja executado, né? Então, quando a gente está executando alguma coisa, né, que precisa de várias peças, ó, a gente está fazendo uma plataforma, né? Então, existem várias e diversas ações que estão feitas ali em separados, mas que depois elas vão sendo agregadas para formar um produto final. Então, por isso que é uma série de tarefas que são logicamente interrelacionadas, ou seja, tem uma lógica de execução, né, para que a gente chegue no produto final. No âmbito empresarial, também pode ser admitido como um conjunto estruturado e intuitivo de funções de planejamento, de organização, direção e avaliação das atividades sequenciais, que apresentam relação lógica entre si, com finalidade de atender e preferencialmente suplantar, com minimização dos conflitos interpessoais, as necessidades e expectativas dos clientes externos e internos da empresa. Aqui deu uma explicação um pouco mais abrangente, né? Tem sentido ali, não? Deixa eu ver aqui. Tem alguém querendo entrar? Será? Tá, se alguém tiver para entrar aí, vocês me avisem, tá? Aqui, quando eu maximizo a tela aqui, some. Tá, então aqui ele está dando uma expressão mais abrangente, né, sobre essa parte, então, de atividades, então, requer todo um planejamento, né, toda uma organização, para que a gente possa, né, executar todas as tarefas. Então, tem que ter uma relação lógica, né? Eu não posso começar a executar uma tarefa lá do final do processo, enquanto a gente recém está no início, né? Não tem lógica nenhuma, né? Então, até porque se der algum problema, né, de montagem, né, eu vou estar com muito tempo de peça parada, né? Não adianta produzir e fazer uma peça que seja, né, uma sequência lógica de produção lá do final, vai fazer para o início. Então, o processo é a palavra com origem no latim, tá? Procedere, que significa método, né? Ou seja, um método, um sistema, uma maneira de agir ou um conjunto de medidas tomadas para atingir algum objetivo. Então, conforme a palavra mesmo diz, que o processo, então, significa método, metodologia, como se abordar alguma coisa para que se possa, né, se executar algo, né? Então, e assim a gente atingir o objetivo. Relativamente a essa etimologia, ou seja, a raiz da palavra, né, processo é uma palavra relacionada com percurso, que significa avançar ou caminhar para frente. Tá? Então, a palavra proceder, né, no latim, ela era usada para quê? Ela era usada, então, para
com o significado de caminhar para frente, ou seja, de avançar, de avanço. Né? Então, isso que ele fala de etimologia. Etimologia é a raiz da palavra, como ela foi usada inicialmente. Então, o que que vai ser aqui o processo? Né? A gente tem as entradas, né? Ou seja, os objetivos que a gente quer atingir, né? Então, as expectativas. Né? Aí o processo vai ser implementado as ferramentas e técnicas, né? Como a gente vai proceder durante esse avançar, né? Para que lá na saída a gente tenha o produto final pronto e acabado. Então, a gente tem ali as entradas, ou seja, os inputs, o pessoal gosta de usar as palavras americanizadas, né? Os inputs, né? Representam o que será transformado. Então, quais são as ideias que a gente tem para que seja feita uma transformação. Né? As ferramentas, que são os meios utilizados para a execução do processo, né? Como que eu vou executar isso, de que maneira eu vou executar isso, de que ordem eu vou executar. Tá? E as saídas, os outputs, né? Que representam o que é gerado, o que é fabricado, o que é feito, né? Durante esse processo. Então, é o resultado final da transformação de algo. Tá? E essas técnicas, então, são as formas de se executar esse processo, né? Seja por conhecimento tácito, né? Seja um conhecimento adquirido com o tempo, né? Por instrução escrita, ou seja, num determinado momento, né? De tanto se fazer, acho melhor, então, se anotar, se deixar por escrito, como é que é o procedimento para ser realizada essa tarefa, para que outras pessoas também possam vir a realizar essa tarefa, sem necessidade de passar pelos mesmos caminhos que as pessoas tiveram no início. Né? Então, evitar o, o acerto e o erro pela execução. Né? Então, tendo por escrito, a gente evita um pouco. O executor do processo, que é quem utiliza as ferramentas e técnicas para fazer a transformação, tá? Da entrada até a saída, ou seja, é o processo propriamente dito. Né? Então, o executor do processo é quem vai realmente meter a mão na massa e vai propiciar a transformação do produto. Nem todos os processos serão de transformação de algo tangível, ou seja, nem sempre existem diversos processos em que as entradas e saídas não são tangíveis, ou seja, não se alcançam, né? Não se tocam. Né? Por exemplo, nesse exato momento você está executando um processo de leitura ou de audição, né? No caso nosso aqui, utilizando essas ferramentas que você dispõe, os olhos, né? Ou, né? Que pode ser construído de óculos ou não, ou no caso da audição, né? Estamos usando o nosso aparelho auditivo, né? Com ou não sem auxílio de algum aparelho para aumentar, né? Ou seja, pode ser um fone de ouvido, né? Pode ser um aparelho auditivo, tá? E a técnica da leitura ou da interpretação, no caso da audição, né? Que a gente aprendeu ao longo dos anos, né? Quais são o significado das palavras. A entrada desse processo é material de leitura, né? Um conhecimento disponível, porém não disseminado até que passe por um processo em que esse conhecimento é absorvido pelo leitor. Né? Então, como fluxo de processo, a gente tem ali, ó, né? Então, a gente tem uh, a matéria-prima, né, que vem dos fornecedores, né? O meio ambiente, né, que é onde a gente vai processar, então, é a nossa oficina, a nossa fábrica, é o nosso galpão de processamento, né? Qual é o clima, se ele está ali, se é climatizado, se não é climatizado, tá? Então, essa uma das partes de inputs, né?
as máquinas, né? Então, o maquinário que a gente vai utilizar, o que que a gente vai utilizar? Máquina de corte, máquina de solda, pode ser máquina de ferramentaria, né? Torno, fresa, né? Essas máquinas estão passando por manutenção, essas máquinas têm um grau de deterioração, né? Então, como é que está o cuidado com elas? Tá? A gente tem a mão de obra, que é o principal de tudo, né? Que é a parte executora em si, né? Sempre vai ter algum tipo de mão de obra, não tem como não ter mão de obra, nem, mas todo o processo é utilizado por robô, mas alguém tem que ligar esses robôs, né? E alguém tem que desligar eles, tá? Esse processo, então, tem a ver com a parte física e mental das pessoas que estão envolvidas, né? O método como isso vai ser executado, né? Quais são, então, as informações que estão lá guardadas de como é que é a metodologia, né? Então, as instruções, quais são os procedimentos, então, tudo está registrado para se caracterizar o método de produção. E, por fim, a gente tem a parte de inspeção, a parte de medidas, né? Que é a parte final de verificação se o produto está adequado, né, a que foi projetado, né? Você está dentro daquilo que era expectativa, né, quando foi projetado. A gente pode dizer, então, que não existe processo isolado, mas um encadeamento de diversos processos. Então, cada situação, né, daquelas que a gente viu ali é um processo, né, que tem vários estágios, né? Então a gente não pode dizer que existe só um único processo, mas sim um conjunto de vários processos, né? Que, quando todos executados, né, ao mesmo tempo, eles propiciam, então, ao alcance do objetivo, né? Então, assim, numa linha de montagem, né, não tem um processo único para a montagem dos produtos que se fornece, mas uma série de processos nas diversas estações. Tá? Então, a gente tem lá, vai fazer um processo de montagem de um automóvel. Então, tem, desde o momento que se faz o chassi, se faz a carenagem, né? Tem lá o setor que faz a porta direita, o setor que faz a porta esquerda, né? O que faz a tampa, o capô, o outro faz a tampa do porta-mala, os bancos, né? O motor, toda a parte de mecânica, tá? E esses conjuntos de todos esses processos, né, numa linha de montagem, é que vai ser, então, o processo de fabricação do nosso automóvel, né? Então, aqui vamos ver um exemplo prático, né? Então, se a gente tiver aqui, ó, na primeira estação de uma linha vai receber alguns componentes e o executor, o montador, vai utilizar ferramentas e técnicas para fazer a montagem, que é ainda parcial, não contempla o produto completo, né? Vamos supor que o cara está montando lá a caixa de câmbio, né? Então, ele monta a caixa de câmbio, mas ainda toda aquela linha de processo de montagem de caixa de câmbio não representa a, a linha de montagem final. Ele tem uma linha de montagem para a caixa de câmbio que vai depois seguir para a linha de montagem principal. Não, por exemplo, a segunda estação vai também executar seus processos, assim sucessivamente, até que no final da linha de montagem tem esse produto pronto. Mas os processos não são somente esses. Para que os componentes chegassem às estações de montagem, uma série de pessoas, de grupos, de departamentos foram também envolvidos. Tá? Então, para que tenha todas as peças daquela estação, né, a gente teve que comprar a peça, então teve que ter um comprador, né? Teve cara que recebeu essas peças, então teve um inspetor que chegou ali, né, e foi verificar se as peças que foram compradas estão dentro das características que foram exigidas no projeto, né? Teve o quê? Teve o cara teve o motorista, que é o cara que teve que pegar a condução e ir lá na loja buscar aquela peça, se não foi entregue, né? Então, muitas das vezes não te entregam na tua indústria, tu tem que pegar, então, tua, tua viatura, né? Tu teu motorista ir lá buscar, tá?
Depois isso chega na fábrica, não vai direto para a linha de montagem, né? Vai passar por um almoxarifado, né? Então, depois da inspeção, depois de liberado, ele vai ser guardado, vai para o almoxarifado. Então, no almoxarifado tem uma situação de administração, que ele tem que entrar no estoque, tem que dar entrada no estoque, tem toda aquela burocracia legal, né, do almoxarifado, né? Toda peça que entra no estoque, né, ela tem que ser contabilizada, né, porque ela tem um custo de peça estocada, né. Então, dessa forma, a gente percebe a existência de uma infinidade de processos por toda a organização. Então, processos esses que precisam estar encadeados para que isso possa gerar resultados satisfatórios para a empresa. Então, a gente vai ter aqui as 5 fases para o desenvolvimento e implementação dos processos. O principal problema que a administração de processos apresenta é a consolidação como instrumento administrativo com alta qualidade, muito embora seja comum faltarem metodologias estruturadas em sua operacionalização nas organizações. Tá? Nem sempre esse processo produtivo, as indústrias, elas se preocupam, né, de estabelecer uma metodologia, né? Mais ou menos o que acontece é muito comum, né? A empresa começa pequena, fabricando alguma coisa, e vai se fabricando ao longo do tempo, e vai se passando as instruções para quem vai sendo contratado, e, né, e vai passando meio que de boca em boca, né? E às vezes se esquece de que, né, tem uma hora que a gente tem que sentar e relatar, né, isso no, num documento. Tá? Isso é muito importante. Né? Então, quando a gente vai trabalhar lá com o supervisor de produção, né? Principalmente quando trabalhar com controle de processo de produção, né? É sempre interessante, né, a pessoa sentar e assim, ó, bom, então se for fabricando lá, vamos supor que o cara está numa fábrica de ventiladores centrífugos. Então, aquele ventilador centrífugo de pá, né, do tipo pá virado para frente, o pá virado para trás, né, ele é uma exaustão, é de insuflamento, então tem que dar toda a característica do equipamento e como é feito. Vai primeiro cortar as carcaças, depois vai se cortar isso, vai cortar aquela peça, né, vai se usar qual o gabarito, né? Então tem que ser relatado assim dentro de uma documentação interna da empresa, né, para que o próprio supervisor e depois os seus técnicos, né, e seus executores tenham acesso a essa informação para que tudo seja feito de acordo com uma metodologia estruturada, que está ali organizada e relatada dentro da empresa. Tá? Uma metodologia dividida em 5 fases para o desenvolvimento e implementação dos processos administrativos nas organizações pode ser vista a seguir. Então, quais seriam essas 5 fases? A fase 1, o comprometimento. A finalidade dessa fase é a apresentação, o debate, a estruturação geral e o atendimento. Tá? A segunda é a estruturação. Identificar todos os aspectos a serem adequados para o desenvolvimento e implementação dos processos administrativos, estruturar as fases, etapas e atividades a serem realizadas. Tá? Então, é o seguinte, mais ou menos, a gente está estruturando uma empresa que ainda não deu a largada, né? A gente vai estruturar, vai começar uma empresa. Então, é sempre bom já, então, desde o início, já ter tudo estruturado, tá? Já pensar largando já com tudo organizado e estruturado. Mas não quer dizer que a gente não pegue uma indústria que já existe há algum tempo no mercado e que a gente também não vai passar por essas fases. Claro, algumas a gente vai, algumas etapas a gente elimina, já vamos para algumas fases, principalmente já para a fase de estruturação. A fase 3, que é de análise, né? Então, alguns pontos têm que ser observados. Qual o sistema que agrega o processo principal, quais são os processos, quais são as atividades e passos que são partes integrantes, como essas atividades e tarefas do desenvolvimento são realizadas. Tá? Quais as ações e estratégias melhorariam os negócios, quais os processos que trariam resultados para esses negócios, né? Melhores resultados, quais são os pontos fortes e fracos de cada processo na organização,
Como as empresas do mesmo setor atuam, né? Se a gente tiver acesso de como, que aí às vezes é um pouco difícil, né? Então, às vezes a gente tem até que partir para uma estratégia de contratar funcionários de outras empresas só para poder, às vezes, ter informações de como a outra empresa atuava e trazer um pouco dessa informação para a tua organização. Quais os objetivos, desafios, métodos de aperfeiçoamento para os processos atuais? Qual a proposta de futuro da organização? Ou seja, qual é a visão da empresa? Depois a gente tem a fase 4, que é a fase de desenvolvimento. Né? Então, a fase está ligada com a consolidação da gestão de processos da organização e questões que podem ser observadas nessa fase de desenvolvimento. Então, que recursos, quais são os recursos necessários para utilizar o processo? Quem são as pessoas que vão estar envolvidas, direta ou indiretamente, e como elas vão ser treinadas. Mais uma vez, a gente bate naquela tecla de que as pessoas precisam de um treinamento, precisam de uma ação quanto à formação continuada, né, para o desenvolvimento ser propício para a indústria. Então, quais são as oportunidades que foram identificadas e como serão usufruídas? Quais são as prioridades e competências a serem desenvolvidas? Né? Quais são as medidas de desempenho utilizadas? Como será a distribuição de autoridade e de responsabilidade? Quem é responsável por quê e quem manda? Né? Como serão tratadas as resistências às mudanças? Isso é interessante, porque sempre quando se propõe uma mudança na estrutura, uma mudança na forma de gerir o negócio, né? Sempre tem uma questão de resistência, né? Não só pela parte gestora, mas às vezes pela parte executora. Às vezes os funcionários não gostam muito de mudanças, né? Porque às vezes a pessoa está um pouco na sua zona de conforto, porque está ali sempre fazendo da mesma forma, por que mudar agora? Né? Como a empresa será idealizada e planejada para essa mudança? Né? Então, essas seriam as fases de estruturação. E alguns itens de controle, né, e alguns itens de verificação. Então, o que seriam os itens de controle? São aqueles índices numéricos estabelecidos sobre efeitos de cada processo para medir a qualidade total. Então, são itens que vão me quantificar, né, o processo para saber se eu estou melhorando ou não. Tá? Dentro de toda essa linha. Então, esses itens de controle, desde a gente controlar, né, o que chega dos fornecedores, né, esses insumos que vieram dos fornecedores, o macroprocesso, ou seja, o processo em si, né, e como esse produto chega ao cliente. Então, a gente vai fazendo esse controle, né, por índices, né, de melhoria. Então, a gente tem que ter alguns parâmetros. Então, como a gente vai chegar nesses itens de controle? A primeira coisa é a gente reunir toda a equipe, né? Todos os subordinados imediatos, ou seja, quase todo mundo que está envolvido no processo para se discutir. Tá? Então, depois que se reúne, a gente vai lá, quais são os nossos produtos, o que a gente está fazendo aqui, de que forma a gente está fazendo aqui. Né? Tudo aquilo que for feito para atender as necessidades de alguém, ou como decorrência disso, é um produto. Tá? Então, nessa visão, o cara que está montando a caixa de embreagem, a caixa de engrenagens lá para entregar para o cara que vai montar a caixa de câmbio, né? Para ele, aquelas engrenagens montadas nos eixos, nas árvores, né? É o produto. Para quem está recebendo é o produto. Então, ele é o cliente daquele setor que montou, né, a caixa de engrenagens, né, a árvore de engrenagens. Montou a árvore de engrenagens. Então, o setor que está montando a árvore de engrenagens, o cara que está recebendo essa árvore de engrenagens, né, ele está recebendo um produto. Então, ele é o cliente. Então, a gente pode pensar exatamente nisso, né?
quem forneceu o insumo para esse setor, fazer um almoxarifado, foi o setor de compras, né? Então, ele me forneceu um produto. Como é montado, de que maneira é montado, como é que então é feito isso, né? Quais são as dificuldades que eu tenho para fazer essa montagem, né? E o cliente vai ser o cara que vai receber e vai dizer assim, não, essa caixa tá bem, essa árvore está bem montada, essa árvore não está bem montada, né? Então, é um cliente interno, isso que a gente chama de cliente interno. O cliente externo, geralmente, é o cara que vai receber o produto final, mas o interno é aquele que fica recebendo, né, coisas de outros setores, né, para a linha de montagem principal. Então, dentro dessa perspectiva de quem são os clientes, né, eu quero saber quais são as necessidades desses clientes. Os itens de controle da qualidade, né, como podemos medir a qualidade, né, atendimento às necessidades de cada um dos nossos produtos. Nossos clientes estão satisfeitos? Qual o número de reclamação? Qual o índice de refúgio? Então, a gente tem que ter não só o cliente final, né, mas esses clientes intermediários também tem que ter relatórios por causa assim, das 20 árvores, eu encomendei 20 árvores, né, que me entregou 18 muito boas, mas duas não foram tão boas assim, que a gente teve que devolver. Então, tu tens ali um refúgio de 10%. Né? Então, o que a gente tem que fazer para melhorar, para não ter esses 10%? Então, é interessante ter esses itens de controle. Tá? Então, e no item de controle de custo, qual é o plano de custo para cada produto, qual é o custo unitário do produto, para a gente ter ideia de quanto está impactando, né, esse rejeito. Então, qual é a porcentagem de entrega fora do prazo, né, qual é a porcentagem de entrega de local errado, qual é a porcentagem de entrega de quantidade errada. Né? Então, todas essas coisas têm que ser contabilizadas. Né? E os itens de controle moral, né, que é o turnover, né, que se chama, né, que é o índice qual é o índice de absenteísmo, né, qual o número de causas trabalhistas, qual o número de atendimentos ao posto médio, qual o número de sugestões. Tá? Então, aqui a gente tem a parte da parte física do executor, né? Porque a gente não vai ter o nosso executor 100% do tempo, né, à disposição da empresa. A pessoa fica doente, né, a pessoa tem problemas de saúde física, problemas de saúde mental, né, cansaço, estresse. Né? Então, a pessoa vai ter que tirar férias, quem vai substituir nas férias. Então, esse é um item de controle moral. Né? O item de controle de segurança, né? Qual é o meu índice de controle de segurança, qual é o quanto eu tenho de acidentes na nossa equipe, são acidentes graves, né? Esses acidentes, quanto eles impactam, né? Dentro da, da minha linha de montagem, tá? Então, e dentro disso a gente vai ter que montar, então, tabelas de controle, né? Como a gente vai controlar essas esses itens, né? Para a gente poder, dentro dessas tabelas de controle, né, montar os nossos índices para saber se a gente está melhorando, se a gente está piorando, onde a gente pode melhorar, onde a gente, né, pode relaxar um pouco mais, né, e controlando, então, tudo através de índices. Tá? Então, a gente pode ter ali um exemplo, né, de uma viagem de ônibus, uma boa viagem de ônibus. Né? Para ser uma viagem boa de ônibus, quais são os teus desejos? Que ela seja segura, confortável e sem atraso. Tá? Para que ela seja segura, qual é a característica que eu posso mensurar? Ou seja, o que eu posso medir para que uma viagem eu possa dizer que a minha viagem é segura? Né? A ausência de incidentes de trânsito, a ausência de defeitos mecânicos, né? E higiene da parte de onde eu estou viajando. Para que essa minha viagem possa ser considerada confortável, o que eu posso medir? Né? Se a temperatura ambiente é agradável, né? Se há um índice de vibração muito alto, na poltrona onde eu estou sentado, se não tem, e qual é o nível de ruído. Né? O nível de ruído é baixo, o nível de ruído é alto, né?
viajar no ônibus com nível de ruído alto, chega até que chegar no lugar da viagem, chega com dor de cabeça, né? Então, essas aí são questões que a gente pode mensurar, não só a partir de eu acho bom, eu acho ruim, né? Porque eu posso medir a temperatura da cabine, isso é mensurável. Eu posso medir a vibração, né? Eu posso ter um aparelho para medir a vibração. Eu posso ter um aparelho para medir o nível de ruído, tá? E se a viagem pode ser considerada boa se ela não tem atraso, né? Como é que eu vou? É só observar se o ônibus saiu na hora certa, né? E se chegou na hora prevista, né? Então, isso é mensurável também. Então, quais seriam os teus itens de controle para que ela seja segura, né? A gente verificar o número de incidentes de trânsito por mês dessa companhia de ônibus, né? Quais foram as horas paradas por defeito no mês dessa empresa? Então, a gente também tem os itens de controle que a gente pode checar, tá? O terceiro item de controle, né, que é verificar em relação se a viagem foi confortável ou não, é verificar as reclamações dos clientes quanto à temperatura, quanto à vibração, quanto ao de ruído. Isso a gente pode mensurar, né? A gente vai numa página, né, geralmente que as empresas hoje têm, que é aquelas Reclame Aqui, né? E tu pode verificar quantas reclamações por mês teve, quanto a parte de conforto, né? E a parte de atrasos, né, a gente pode checar no registro, né, da, se for, por exemplo, aqui uma viagem de ônibus entre cidades, né, um grande Porto Alegre. Se tu entrar na página do Daia, né, existe uma tabela lá que mostra quantas vezes o ônibus da Planalto atrasou, quantas vezes ele chegou fora do horário, né, quantos, né, quantas vezes o ônibus da prefeitura, do DTC, também atrasou, chegou antes ou chegou depois do horário, tá? Isso aí está tudo registrado, né, e as pessoas têm acesso a essas informações, né? Então, os itens de verificação são índices numéricos estabelecidos, são as principais causas que afetam determinado indicador ou resultado, né? Então, os itens de verificação é aquela parte mensurável, aquela parte que a gente tem uma grandeza para saber se a gente tem como melhorar ou não, tá? Então, partindo do mesmo exemplo, né? A gente tem os itens de verificação, né? Então, a gente pode ver ali, ó, ausência de incidentes de trânsito. Vou lá e verifico, né? Se o número de incidentes de trânsito por viagem. Ausência de defeitos mecânicos. Também vou lá e verifico, né? Eu posso verificar junto à empresa ou junto aos órgãos de controle, né, quais são os números de defeitos por viagem que essa empresa apresenta. A higiene da cabine, né? Também, né? A gente pode mensurar de 0 a 10, sendo 0 muito suja, né? Muito pouca higiene, né? E 10 bastante higienizável, tá? Então, a gente tem como ter um item de verificação que é um item não é um item qualitativo, é quantitativo, né? Quanto a temperatura da cabine, então fica lá registrado qual a temperatura máxima, qual a temperatura mínima, né? Vibração da poltrona, se for colocado um aparelho, a gente pode ver qual foi a vibração máxima e a mínima, né? O nível de ruído também, medição de nível máximo de ruído, tá? Então, são itens que a gente pode tabelar e ter uma quantidade mensurável. Partindo, então, desses detalhes, a gente vai para as decisões de gerenciamento, né? Nessas decisões de gerenciamento, né, então, a gente vai ter uma pessoa que vai ser responsável por essa parte, né, que vai ser o nosso gerente de operações, e esse gerente de operações, então, é quem vai ficar no encargo de criar as estruturas e regras de decisão, né?
E essas regras, então, vão permitir, né, que o sistema desempenhe de acordo com o esperado, ou seja, que o processo definido seja executado de acordo com o que foi estabelecido, né? Então, como é que pode ser feito isso? Através do desenvolvimento e implementação de políticas que propiciem o uso eficaz e eficiente dos recursos destinados à produção, né? E a entrega de produtos e serviços aos clientes. Então, todas aquelas ferramentas que a gente citou ontem, né, pode ser abrir mão dela, quer dizer, pode ser partir delas, né, tendo elas em mão, para que a gente possa, então, implementar essa política de desenvolvimento, né, de forma eficaz e eficiente. Mas aí a gente precisa ter essas ferramentas de gestão, né, à mão para que elas possam nos ajudar. Em função da natureza dos objetos de decisão, pode-se dividir as operações em 5 áreas de decisão, né? Quanto à qualidade, né? Então, o que produzir, a concepção e controle das peças, das características. Tá? A parte ligada ao processo, como produzir, né? E dentro disso aí a gente tem as instalações e equipamentos que vão nos propiciar o processo. A capacidade, então, quando produzir, planejamento e programação, né? Então, eu preciso saber ser me planejando, me programando quando e como eu vou produzir, então eu posso saber qual é a minha capacidade de produção. Tá? E os estoques, né? Então, os estoques têm a ver com as necessidades, o que que eu tenho, como eu tenho para comprar e estocar peças para poder produzir, né? E como depois disso eu vou abastecer o mercado. Então, eu tenho um estoque de entrada e um estoque de saída, né? E a força de trabalho, que é quem é que vai produzir e como essa pessoa, o pessoal vai produzir. Então, para que essa força de trabalho seja bem, que ela nos propicie os objetivos que a gente precisa na produção, ela precisa ter uma qualificação, né? Ela precisa ter uma motivação para que isso nos leve a um bom desempenho, né? Então, eu preciso de uma equipe qualificada e motivada para que eu possa ter um desempenho satisfatório. Quais seriam, então, os objetivos de uma empresa, né? Os objetivos dessas empresas são os resultados quantitativos e qualitativos. Tá? O que eu posso medir e o que eu posso verificar da qualidade do que eu estou fazendo. Então, os objetivos são resultados quantitativos e qualitativos que a empresa precisa alcançar em prazo determinado no contexto do seu ambiente para cumprir a sua missão. Tá? Os objetivos são essenciais à sobrevivência da empresa. Tá? Eles asseguram um mínimo, por vezes um alto grau de unidade de ação ao seu corpo administrativo. Então, esses objetivos da empresa, ao discuti-los e reformulá-los, né? Então, a gente já vem falando de reformulação, de rearranjo, né? Se a empresa já está atuando, né? Esses objetivos eles vão ajudar os administradores a melhor equacionar perguntas como: onde se situa a empresa hoje, né? E para onde vamos encaminhar no futuro. Então, precisa saber onde é que está o gestor junto com o corpo diretor da empresa, então precisa responder essa pergunta, né? Onde que a gente se situa no mercado? Nós somos o número 1, nós somos o número 2, nós somos só uma empresa, né, pequena, né, que não se preocupa muito com a concorrência, né? E aí, o que a gente vai fazer no futuro? Vamos continuar sendo a mesma empresa ou vamos crescer? Vamos expandir? Né? Precisa expandir? Há necessidade de expandir? Ou se dentro da perspectiva que a gente se propôs está bom? Tá? O que podemos esperar como resultados ao agir dessa ou aquela forma? Né? Se a gente melhorar, né? A ideia é de melhorar, no caso, né? Eu não quero, a minha empresa não há necessidade de ser uma empresa que vá com necessidade de uma expansão, de um crescimento, né?
Tem uma empresa que ela faz o seu produto, tem sua clientela, né? E ela sobrevive, ela vive dentro desse nicho de mercado, né? Então, o que eu posso esperar com o resultado se eu melhorar o processo? Melhorando o processo, a gente vai diminuir os desperdícios, né? A gente vai poder ter mais sobras ao fim do processo. A gente pode dividir essas sobras com nossos funcionários. Eu posso remunerar melhor meus funcionários. Diminuindo o desperdício, eu posso, então, remunerar mais os meus funcionários. Posso remunerar mais os meus sócios, né? O que deve representar a empresa atualmente, dentro do futuro previsível, para seus proprietários, seus públicos-alvos e para a sociedade a que pertence. É mais ou menos o que eu já comentei, né? Dentro de uma perspectiva, se eu preciso ou se eu não preciso crescer, se eu não preciso crescer dentro desse mercado que eu estou, né, eu posso melhorar. Em que eu posso melhorar? Então, quais seriam as características então, dos objetivos para uma empresa? Que esses objetivos sejam coerentes, que sejam viáveis, né? Não, que sejam aprazados, ou seja, que a gente tenha prazo para poder executar eles, que sejam mensuráveis quantitativamente e qualitativamente, ou seja, que eu tenha como ter um padrão, né, que eu possa comparar, que esses objetivos sejam claros, explícitos e concisos, né, que esses objetivos são de conhecimento de todos da empresa, né? E não só que todos conheçam os objetivos, mas que todos acreditem nos objetivos da empresa. Para isso, a empresa tem que tem que envolver todos no processo, né? Fazer com que todos participem do processo. Para isso, então, tu tem que ter uma equipe que esteja bem motivada. A motivação de uma equipe hoje passa, né, pela parte econômica, né? Que não motiva só o pessoal pelo discurso, né? Tem que ter uma ação eficaz de motivação. E a motivação eficaz é remunerar bem o funcionário, né? E esses objetivos não podem ser muitos, né? Então tem que ser um número reduzido, né? Porque senão a gente começa a ter uma dispersão, a gente se dispersa, né? Muitos objetivos, né? Talvez a gente não alcance nenhum. Então, se os objetivos forem um número reduzido, são mais fáceis de serem alcançados. E a gente tem que ter, então, dentro dessa perspectiva de objetivos, ter indicadores de desempenho deles, né? Como eles estão sendo, se eu estou atingindo eles, de que forma estou atingindo eles, né? Então tem que ter uns indicadores. Além da seleção dos temas, é importante definir indicadores que permitam a posterior avaliação dos resultados alcançados e se é que a gente alcançou esses resultados, né? Então, a gente tem um quadro aqui, né, a seguir, que facilita a visualização desses objetivos, tá? Então, a gente tem ali, ó. Imagina que a gente tenha uma empresa que tem os seguintes objetivos: crescimento, rentabilidade, participação no mercado, produtividade e qualidade, tá? Então, dentro dos objetivos de crescimento, né, qual vai ser o indicador de desempenho? Faturamento ou produção, né? Então, eu vou anotar quanto é que eu estou agora, né, e depois depois de passado um ano, 2, 3, 4, 5 anos, né, o que eu estou conseguindo de melhoria no faturamento, se está aumentando, se está diminuindo. A rentabilidade, o que é a rentabilidade? É a relação entre a receita líquida e o patrimônio líquido, né? Ou seja, quanto eu vendo, né, com tudo aquilo que eu usei para vender, né? Maquinários, matéria-prima que eu usei, né? Ou pode ser uma relação entre lucro líquido e patrimônio líquido, tá? Talvez o lucro líquido te dê mais visão sobre a rentabilidade do que a receita líquida, né? Porque a gente pode, às vezes, ter receita e não ter lucro, né? Participação no mercado, né? Que é uma relação entre o faturamento e o faturamento do setor, né? Eu tenho uma fábrica, sei lá, de rodas, né? Rodas de liga
rodas, rodas para carrinho de mão, está uma coisa bem exótica, né? Tem uma fábrica de roda de carrinho de mão, né? Então, vai lá ver quanto é que se vendeu no país todo lá e quanto é que nós vendemos, né? Quanto que isso em dinheiro, não em quantidade. Ah, a gente faturou 1 milhão. E o setor faturou 100 milhões. Pô, então, a participação do mercado é 1%, né? Então, a partir de 1%. Se no outro ano eu fiquei com 1,1, melhorei. Mas se eu fiquei com 0,9, né? Opa, né? Na participação do mercado eu perdi. Então, não adianta nada, né, aumentar o faturamento, aumentar a rentabilidade, mas perder na participação do mercado, né? Outro índice, né, outro objetivo, a produtividade, que é mensurado através do faturamento por funcionário, né, ou por metro quadrado, dependendo, se o meu sistema é muito automatizado, né, então é mais fácil, mais viável medir em função da capacidade da onde eu posso produzir, né, e a qualidade, né, que é o nível de satisfação do cliente. Então, hoje nosso cliente está satisfeito, é pouco satisfeito, no ano que vem a gente vai fazer a verificação, melhorou, porque agora a pessoa está mais satisfeita, né? Então, 80% das pessoas que compraram o nosso produto avaliaram como bom, né, ou muito bom. Então, vamos supor que no início a gente tinha lá, no atual, a gente tinha que 50% das pessoas achavam o produto muito bom. Então, a gente fez todas as implementações e chegou numa pesquisa no final do primeiro ano, disse que não, 70% acharam o produto bom. Bom, de 50% para 70% houve um grande crescimento, né? Demonstrado essa qualidade através da satisfação do cliente. Então, apesar dos assuntos objetivos ainda ser considerado confidencial para muitas empresas, né? Então, acontece que as empresas não divulgam muito essa parte, né? Porque faz um pouco da parte do segredo industrial, né? O que acontece? Quando se tem acesso a esses dados, né, o que se comprova é que os benefícios da divulgação interna e até externa são maiores que o possível custo de deixar chegar à financiação dos concorrentes. Então, é mais fácil, é melhor divulgar esses dados dentro da tua estrutura, né, para os teus sócios, para os teus colaboradores, né, para os teus funcionários, né, todo mundo ter acesso, mesmo que isso vaze para o concorrente, mas é importante que as pessoas que estão envolvidas no processo, né, sintam que esses objetivos que está todo mundo empenhado está dando resultado, né? Não adianta a gente implementar uma mudança quanto à qualidade e não ter um retorno se isso está nos trazendo ou não uma melhoria, tá? Então, essa é a parte da aula de hoje. E por hoje nós vamos parar por aqui, tá? Então, deixa eu anotar aqui quem chegou depois, o Nicolas, Helena, o Edson. Certo, gente? Então, tá? Amanhã a gente vai para a última parte dessa parte de qualidade. Tá? E aí, quinta-feira, a gente já começa com a parte de ajuste e tolerância mesmo. Tá? Ou tolerância, ajuste, é melhor. Tá? Então, hoje ainda estou nesse ritmo um pouco mais devagar, um pouco mais lento. Tá? Hoje já estou sem menos, viu, Robson? Hoje já estou sem menos. Tá? Mas é isso aí, tá? Então,
Foi bem menos, hein? Aos poucos eu vou voltando ao normal. De ontem para hoje, porra, foi 90%.